Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Board Saga, certo? Nós vamos então aqui começar outra partida de Eleven. Estamos no dia 23 de dezembro, então véspera de Natal. Mas só que antes de começar a partida eu resolvi gravar um outro vídeo. Sim, hoje teremos dois vídeos. Esse estará saindo às 8 da noite do sábado e o próximo estará saindo depois, certo? No mesmo dia, tá? A primeira parte da nossa nova partida. Tá? Esse primeiro vídeo é para explicar melhor as regras desse jogo. Tá? Eu senti, algumas pessoas vieram conversar comigo que ficaram um pouco confusos, né? Então eu resolvi esclarecer melhor as regras desse jogo, tá? Então realmente esse aqui é um jogo estilo Euro, tá? Ou seja, um jogo mais abstrato do que os outros que a gente jogou até agora, né? Que foram o Fallout, Senhor dos Anéis, Jornadas da Terra-média, o Arkham Horror Card Game e o Marvel United, tá? Então, o objetivo desse jogo, então, começando a explicar, como vocês sabem, né, se estão jogando 4 ou mais pessoas, o objetivo desse jogo é duas ou mais pessoas, me desculpem, né, se existe uma e outra pessoa jogando no modo competitivo, no modo multiplayer, multijogador, o objetivo é conquistar mais pontos de vitória. Tá? E esses pontos de vitória eles são conquistados de várias formas, vencendo partidas, construindo coisas aqui no estádio, e também comprando, né, adquirindo membros para sua equipe, né, sua equipe técnica, certo? E também os jogadores, né, quando jogam ou vencem jogos, eles também podem conquistar pontos de vitória para você. Você também tem uma carta objetivo e tem outras formas de ganhar pontos de vitória, tá? Então o objetivo do jogo é esse. Mas quando você está jogando solo, como estamos fazendo aqui, tá? O objetivo do jogo, tá? Ele é você cumprir o objetivo do cenário. Então, no próximo vídeo, quando eu comentar, né, sobre o cenário que estaremos jogando, eu vou dizer o que nós queremos conseguir. Não é nem, às vezes não tem nada dependente, que nem o último cenário. A gente só não podia ficar no penúltimo ou último lugar da tabela, que eu também vou explicar aqui, certo? Mas nesse próximo cenário, os pontos de vitória sim vão influenciar se a gente vai ou não ganhar o jogo, tá? Isso naquele outro vídeo eu vou explicar, tá? Mas só para explicar então o objetivo básico do jogo, tá? Algumas coisas sobre o setup. Então esse é um jogo que cada jogador, né? Então se eu estivesse jogando com mais pessoas, cada pessoa teria o seu tabuleiro, o tabuleiro da administração, o tabuleiro do jogo e o tabuleiro do estádio, tá? Na preparação, né, nós temos que montar, a coisa mais importante é montar um mercado, tá? Então, né, nós temos um mercado de patrocinadores, tá? Que embaralhamos aqui e colocamos 5 cartas, né, que a gente pode adquirir. E aqui embaralhamos o mercado da equipe técnica e também, né, colocamos 5 cartas aqui para a gente comprar. E aqui o mercado de jogadores, né, e também colocamos 5 cartas que a gente pode comprar. E a gente sempre pode comprar a carta que está também no topo do baralho de novatos, tá? Certo? Beleza.
mas a gente só pode sempre comprar as 3 cartas, né? As 3 primeiras cartas das 5, né? Então no caso aqui seriam essas 3 e essas 3, tá? O custo está no canto superior esquerdo dessas cartas, tá? A gente também sai com uma tática de formação básica, né? Que é uma formação que a gente pode escolher no dia do jogo. No caso aqui é 3-4-3 ou 4-5-1, tá? Nós saímos com uma carta de objetivo que a gente escolhe entre 2 aleatórias, tá? Que a gente tem aqui formas da gente ganhar ponto, tá? E que mais, né? A gente já organiza aqui, né? Bom, depois quando chegar aqui eu vou falar algumas coisas sobre esse tabuleiro aqui, tá? Então essa é a primeira coisa, certo? Então indo agora mais especificamente para o tabuleiro da administração, antes de eu falar dele, se você está gostando desse vídeo, dê um joinha, dê um like, tá? Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos precisando urgentemente de inscrições nesse canal, tá? Muito obrigado a quem está assistindo ao vídeo, né? Eu tenho um público já bastante fiel, mas o que eu preciso mesmo é de mais público, tá? Como o público que assiste é bastante fiel, nós em breve vamos chegar nas horas que precisamos para monetizar o canal, tá? Mas não adianta isso se a gente não tiver um mínimo de 500 inscritos para a gente começar a ter superchat, 1000 inscritos para a gente começar a ter a monetização em si do canal, tá? E nós com certeza vamos chegar nas 4.000 horas que precisamos, tá? Mas a dúvida ainda é se nós vamos ter inscritos. Então compartilhem e se inscrevam, tá? Eu preciso disso de vocês, tá? Para que esse canal possa sobreviver, tá? Enfim, continuando, né? Então, como eu estava falando, né, agora sobre aqui a administração. Então, na administração, o que acontece? Aqui, né, normalmente no jogo, aqui é o seu, vamos dizer assim, a sua produção, né? O normal do jogo é você começar com 2 de produção em cada um dos recursos, tá? Que a gente produz, né? Que são essas fichinhas aqui, tá? Esses recursos, tá? Eles têm algumas funções. O dinheiro é para você comprar jogadores, coisas para o estádio, certo? E também contratar equipe técnica, tá? A torcida, tá? Ela serve para você colocar aqui nas arquibancadas do estádio, tá? Durante o jogo, para você ganhar dinheiro no fim do jogo, certo? E eles também, a torcida serve também, né? Você gasta 1 de torcida para rerolar o dado, tá? Os resultados deste dado aqui ou os resultados deste dado aqui, representando a pressão da torcida sobre algumas coisas, certo? Que acontecem no jogo, tá? Esse verde aqui, ele serve para você fazer você gasta 2 verdes sempre para você fazer uma segunda ação, tá? Quando eu falar dos dias da semana, eu vou falar das ações que você pode fazer nos dias da semana. Então, em cada dia da semana, né, na terça, na quarta e na quinta, você pode realizar ações. E aí você pode fazer uma segunda ação que está descrita em uma carta, tá? Não qualquer ação, mas ações de carta, tá? Se você gastar aqui a operação, tá? O esforço físico serve para você conseguir escalar atletas, certo? E também fazer algumas ações de cartas,
tá? Você também, os outros recursos também podem ser usados para ações de carta, mas geralmente é o esforço físico que você usa para fazer ações de cartas, tá? É o treinamento físico, tá? E também para escalar atletas, certo? Então é um recurso muito importante, certo? Então a primeira coisa que você faz, você tem que compor a sua mesa diretora, tá? Eu vou deixar aqui, ó, o cenário que nós vamos jogar, ele tem um setup especial que você não começa com 2 e torcida mais 1, tá? Então, isso aqui já serve então como setup, tá, para a nossa partida, que vai ser o cenário 2 rivais, certo? Então, nós temos esse baralho aqui, que é o baralho da diretoria, tá? O baralho da diretoria, então, você vai fazer um auto draft. Como é que você vai fazer isso? Você vai então comprar, você vai comprar 4 cartas e vai ver elas, certo? Eu vou olhar as 4 cartas e eu vou escolher um desses diretores aqui. Aí eu vou ler ele, eu vou escolher o diretor e eu vou explicar qual seria o melhor, tá? Deixa eu só ver o que tem de interessante aqui. Tá. Tá. Eu vou escolher a diretora Ana Kaminska, né? Então, esses dadinhos aqui, tá? Eu vou explicar depois que tiver composta a mesa diretora, tá? Mas quando eu compro ela, né, tem um texto ali, tá? Que diz: para Ana, dirigir o clube é um equilíbrio entre lucrar, ter um time de sucesso e fazer a alegria dos torcedores. Aí tem bônus. Bônus é algo que você consegue quando você adquire a carta. Compre 3 cartas de equipe, contrate uma de graça e descarte as outras, tá? Então essas aqui caem fora. Então eu vou comprar as 3 cartas do topo aqui da equipe, certo? Eu vou olhar as 3 do topo. Eu vou contratar uma de graça, tá? E aí eu vou descartar as outras, tá? Eu vou contratar, tá, a Jane Penderson, treinadora de novatos, tá? Então aqui, né, eu tenho o Paul Beddington, tá? Ele tem uma ação que para fazer uma ação que para fazer eu tenho que gastar uma ficha azul, tá? Eu não fiz a produção ainda, só vou fazer a produção no início do primeiro turno do jogo, tá? E no início de cada turno, tá? Isso aqui é só o setup, tá? Que eu estou explicando com algumas regras, certo? E aí a Jane Penderson, ela tem também uma ação e um bônus, tá? O bônus é treine um dos seus novatos, né? No setup do jogo eu saio com um veterano, um jogador veterano e um novato. Então eu já saio com este aqui treinado, que é o Raikkonen, tá? Que é um jogador nível 3, tá? Aqui está acontecendo já alguns efeitos, então já estou adiantando algumas coisas aqui, tá? Então o 3, tá? Depois eu vou explicar, mas ele é o que? Ele é um zagueiro defensor. Depois eu vou explicar o que é isso, tá? Então isso foi o efeito de eu adquirir ela, tá? E aí esses outros treinadores, eles vão para o descarte, tá? Então, né, tudo isso foi só porque eu contratei a Ana Kaminska. Agora eu comprei 4, agora eu vou comprar 3, tá? 4, na segunda vez você compra 3, e aí você e outra coisa, né? Ela me aumentou um verde, então eu estou produzindo 3 de operação, tá? Aí agora eu vou ver aqui.
Eu vou contratar o Vince Smith, tá? Que aumenta em 1 aqui o treinamento físico e descartar esses outros 2, né, como bônus. Então, como bônus, ele me dá 1 ponto de vitória. Então, 1 ponto de vitória, né, é essas fichinhas aqui. Então, eu vou acumulando estas fichas, certo? E aí, agora, por último, eu compro 2. Então, na última vez você compra 2, certo? E aí eu vou pegar esse Salim, né? Então, Salim Guelo, né? Sim, o Vince Smith. Para Vince, atletas felizes fazem a alegria dos torcedores, tá? Isso. E o Salim Guelo, Salim vê o clube como uma conquista pessoal. O sucesso do clube é um reflexo de suas próprias paixões. E aí tem uma característica, que é uma habilidade passiva, não é uma ação, é algo ali que você tem que se lembrar, só que no fim do jogo eu ganho 2 pontos de vitória para cada atributo, né? Esses aqui são os atributos no nível 5. Então ele estimula que eu aumente estes atributos, então o verde vai para o 4 e este aqui cai fora, tá? Beleza. Né? Então já está composta então a mesa diretora. Então depois de ser composta a mesa diretora, eu vou ver, né? Então aqui o que eu tenho. Quantos atletas eu tenho? 2, tá? Então isso aqui vai determinar o que? O custo de manutenção. Quanto que eu tenho de pagar de dinheiro ao fim de cada partida para eu vou, né? Durante o jogo. Se eu não conseguir pagar, existem consequências negativas, tá? Mas, por exemplo, na zona verde é 1 dinheiro, cada um na zona vermelha, amarela é 2 dinheiros e cada um na zona vermelha é 3, tá? Então eu tenho 2 atletas, eu tenho já 2 na equipe e o estádio eu tenho 4, porque eu tenho 2 outdoors e 2 arquibancadas, tá? Então esse aqui foi o setup da mesa diretora, da administração do clube, tá? Então, agora eu só vou dar uma paradinha e vamos explicar, então, o setup, tá? O setup disso aqui, né, do tabuleiro do jogo e do estádio, tá? Já volto, então. Só eu preciso, para dar aqui um intervalo, me livrar de certas coisas que ficam aparecendo na minha tela, certo? Então, só um momentinho, pronto. Já vejo vocês! Certo, então, amigos, então, voltando aqui à explicação, vamos falar agora sobre o campo de futebol, né? Que não é o setup dele, tá? Depois ainda vai ter uma outra parte desse vídeo onde eu vou explicar a sequência do turno, tá? De um turno, tá? Então, aqui, né, você tem sempre que colocar a cor do seu time. Aqui nós escolhemos a roxa, tá? Aqui é onde a gente vai registrar, né, os resultados dos jogos. Então a roxa para nós, né, já que nós somos o time roxo aqui, e o preto para o time adversário, tá? E aí você vai escolher uma liga, né, para jogar. Você pode jogar na divisão, né? A terceira, a segunda ou a primeira divisão. No caso aqui nós vamos jogar na terceira divisão, tá? Então como é que se faz isso? O jogo ele se joga em 6 semanas, né? Ou seja, 6 turnos. Cada turno é uma semana. Então sempre que me referenciar uma semana neste jogo, eu estou me referenciando a um turno, né? A uma rodada
do jogo, tá? Então, né, você vai aleatoriamente, né, cada divisão tem 4 times, tá? Então na verdade você tem 4 conjuntos de cartas, cada uma com 4 times. Você tem de times da terceira divisão, times da terceira e segunda divisão, times da segunda divisão, times da segunda e da primeira divisão e times da primeira divisão. Então, quando você está jogando com times da terceira divisão, você vai pegar cartas da terceira, né, times da terceira e times que são da terceira barra segunda divisão. Se você estiver jogando na segunda divisão, você vai pegar times da terceira barra segunda divisão e times da segunda divisão. Se você estiver jogando na primeira divisão, se quiser jogar o jogo na primeira divisão, você vai pegar cartas da segunda barra primeira divisão e cartas da primeira divisão, né? Então, existem várias, por exemplo, todas as cartas do mesmo time, né? Por exemplo, aqui nós temos a Brighton Football Club, existem 4 cartas com verso diferente, certo? Eu vou mostrar aqui uma carta que não é a que está aqui, mas outra carta deste time, tá? Vou mostrar o verso dela, tá? Então, eu vou explicar como você lê esse verso dessa carta, tá? Quando eu estiver explicando a sequência do turno. Mas o fato é que você vai pegar, então, na terceira divisão, as 3 primeiras cartas vão estar aqui embaixo, ali, né? Na parte inferior da carta vai dizer de qual conjunto ela é. No caso aqui são cartas da terceira divisão. Então, se você estiver jogando na terceira divisão, as 3 primeiras cartas vão ser terceira divisão. Você escolher aleatoriamente. Aí as 3 cartas do fundo vão ser terceira, segunda divisão, tá? Como nós estamos nesse cenário, ele tem um setup um pouco diferente. Uma das cartas vai ser um nível superior, então vai ser segunda, primeira divisão, tá? Que é o nosso rival, entende? Então, mas isso é um setup um pouco diferente, não é o normal, né? Geralmente você vai pegar 2 conjuntos de carta, o inferior e o superior. O inferior, as 3 inferiores você escolhe, bota em cima, e as 3 inferiores embaixo, né? Para representar a dificuldade crescente, né? São times cada vez mais difíceis de vencer. E aí no dia do jogo você vai virar o verso e vai jogar contra esses times, tá? Eu vou explicar como é que é o jogo contra o time. O jogo contra o time quando estivermos falando aqui da sequência da semana, certo? Tá? Tranquilo, tá? A outra coisa, outras 2 coisas importantes aqui, tá? É você, né? Você já vai deixar o seu time organizado numa das formações básicas. Aqui eu escolhi deixar na 3-4-3. O importante é que você deixe os 5 números, tá? No lado da defesa, que é o escudo, e 5 números no lado do ataque, que é a bolinha, tá? Aqui no caso, né, aconteceu uma coisa interessante, tá? Né, você sempre sai, né, aqui com 2 jogadores, um veterano e um novato, certo? Eu saí com um veterano que é o Heisenen, tá? E o novato eu tinha saído com ele nesse lado, mas eu tive uma carta que treinou ele, tá? Então o lado treinado da carta tem sempre essas estrelas em cima, tá? E quando eu explicar a partida, vocês vão ver que eu vou explicar também qual é o sentido de escudo ou bolinha, tá? Mas como eu tinha recebido essas cartas assim, tá? Eu tenho sempre que deixar, né, a carta do jogador, né, ela tem o quê? Ela tem 3 coisas importantes. Ela tem um custo no canto superior esquerdo. No canto superior direito ela tem a força do jogador, tá? Que isso interessa para a partida.
A tarefa dele, se ele é escudo, ou seja, defensor ou atacante, tá? E também se a posição dele seria atacante, meio campo ou zaga, tá? No caso são dois zagueiros, então eu tenho que sempre colocar eles aqui no campo dos zagueiros, tá? Como novato, aí depois eu tenho que adequar os números, então eu tenho que ter um 5 defensor na zaga, tá? Virar, né? Por exemplo, se tivesse aqui um atacante, eu teria que virar o 5, e se ele tivesse em outra posição, eu teria que colocar ele na posição de zaga. E como o novato não tinha número, eu deixei uma carta sem número aqui também na zagueira na defesa. Mas quando eu virei, eu vi que ele é o número 3. Bom, eu tenho o número 3. Então eu coloco o 2 aqui, né? Porque eu tinha botado ele aqui, porque eu não sabia, né? Até eu vou mudar a posição, eu sou livre para mudar a posição aqui dentro, desde que eu respeite das cartas que eu tenho aqui, tá? As posições, os números e as tarefas, tá? Isso tem que ser respeitado das cartas que eu tenho aqui, tá? Existem casos também de cartas, né, dos números dos jogadores, números que são maiores que 10. Isso se acontecer durante o jogo eu vou explicar. E o caso dos goleiros, né? Os goleiros também eles não têm aqui uma cara que nem esse goleiro, né? Vamos pegar aqui esse goleiro que está aqui no topo, que é o Schmidt. O Schmidt ali, vocês veem, né, ele custa 1, né? Eu vou explicar o goleiro melhor quando eu estiver falando do jogo. É melhor assim, tá? Tranquilo, tá? Com relação ao estádio é bem simples, tá? Você só coloca o estádio aqui, tá? Durante o jogo, né? No outro vídeo eu vou explicar melhor como funciona o estádio. Mas aqui tem espaço para coisas para você construir, tá? Você construir coisas no estádio lhe dá pontos de vitória, assim como ganhar partidas também dá você ponto de vitória. Tá? E você ganha pontos de vitória se você gastar dinheiro para melhorar o seu escritório, né? Então você começa fora aqui, então se eu gastar 3, eu vou para esse nível de escritório, 2 pontos de vitória, eu posso gastar dinheiro também para construir o escritório durante a partida, tá? Alguma coisa mais de setup? Sim, aí os times, né? Você vai procurar os escudos dos times correspondentes também e colocar aqui na tabela e também o escudo do seu time, que no caso aqui é o roxo. Essa aqui é a tabela que vai dar quantos, aqui é os pontos corridos, não são os pontos de vitória, mas os pontos que você ganha, né, que nem no campeonato de futebol, que nem no Brasileirão, que nem numa Copa do Mundo, que nem numa Champions League, etc. Blá, 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 tá? Beleza, tá? Então eu vou dar mais uma paradinha, tá? E aí eu vou para a última parte desse vídeo, onde eu vou explicar o turno propriamente dito. Tá? Então aguardem aí e já volto. Certo, então vamos falar aqui então sobre como é que é a semana, né? A semana no jogo de Eleven, certo? Então, primeira coisa, tá, que você faz é a produção. Então, como eu já vou ter que fazer a produção mesmo, tá, eu já vou fazer ela aqui, tá? A produção é o seguinte: você vai olhar cada um dos atributos, tá, e vai ganhar recursos igual àquele número que está ali. No caso, então, eu vou olhar aqui e eu vou ver que eu produzo 2 dinheiros, então eu vim e vou produzir. Vou ganhar 2 dinheiros. Também eu vou ganhar uma torcida. Vou ganhar 3, na verdade, né? 3 de manutenção. E também vou ganhar 3 de
esforço físico, tá? Então esses são os recursos que eu vou ter para a semana, tá? Então essa é a etapa da segunda-feira, tá? Aí nós vamos daí, ainda na segunda-feira, depois disso, você vai comprar uma carta deste baralho aqui, que é o baralho da reunião da diretoria. Eu vou colocar uma aqui na tela para vocês e vejam que tem 3 cores ali, né? Tem o amarelo, o verde e o amarelo, o azul e o vermelho. Como é que funciona? Você vai pegar este dado aqui, aí você vai jogar ele, tá? E aqui, por exemplo, deu 3. Aí você vai olhar o 3, né? E vai ver que em todos aqui o 3 é azul. Né? Então sempre vai dar uma maioria, né? Uma cor para um determinado dado, dependendo de quem você tiver na sua diretoria. No caso, eu escolheria a opção azul. Mas eu poderia rerolar o dado gastando um de torcida e aí eu faço o que está ali, tá? Então, ou seja, então é como se a diretoria se reunisse no início da semana para discutir um assunto importante e aí ela vai tomar uma decisão, mas a torcida, você pode fazer com que a torcida pressione e talvez tente mudar a decisão se você não gostar daquele resultado. Tá? Outra coisa, vocês viram que quando eu comprei aqui a diretoria, né, eu mudei esses valores, né? Então, isso aqui, né, sempre que você tiver bolinha, um recurso, é você mudar a produção. Sempre que você tiver o símbolo do recurso fora da bolinha, não é a produção, é o recurso em si que você ganha. Tá? A outra coisa... Então, isso é segunda-feira. Produção, reunião da diretoria. Aí, os outros 3 dias da semana, cada um deles, a terça, a quarta e a quinta, cada um deles é igual. Você pode fazer uma de várias ações. Tá? Uma ação é comprar jogadores, né? Jogadores regulares ou novatos. Todos os novatos sempre custam 1 dinheiro. E os outros aqui têm preços diferentes, tá? Você também pode comprar novos funcionários para a sua equipe técnica, tá? Que tem efeitos diferentes, certo? Um detalhe sobre a equipe técnica, vejam que, por exemplo, aqui a Jenny Penderson, né? Ela tem ali no canto inferior dela o quê? Uns numerozinhos, 0, 2, 4 e 6, tá? Isso aqui significa o seguinte, que se você, por exemplo, vejam que ali, ó, do lado do custo dela, tá? Atrás tem uma cor amarela, e vejam que tem outros aqui, né? Tem alguns com a cor, tem uma com a cor verde, com a cor vermelha, outros com a cor amarela e com a cor laranja. Então, aquilo ali, por exemplo, se você tiver né? A gente já sai com o treinador principal. Mas se você tiver da cor amarela, né, você ganha 0 pontos de vitória. 2 da cor amarela, você ganha 2 pontos de vitória. Tá? 3 da cor amarela, você ganha 4 pontos de vitória. Né? Agora eu tenho que ver se é para cada carta, né, dessas, ou se é para... eu acho que é o conjunto de todas, né? E 4 amarelas, 6 pontos de vitória. E assim por diante, né? Você vai montando ter uma equipe técnica, né? Cartas do mesmo conjunto de equipe técnica lhe dá pontos de vitória. Tá? E também ao comprar jogadores, equipe técnica, não se esqueça também de aumentar o custo de manutenção, aqui ajustando o número certinho, tá? Vou explicar quando você tem que pagar a manutenção lá no fim. Tá? A outra ação que você pode fazer, então, é vender jogadores, tá? O preço do jogador, você sempre vai ganhar dinheiro quando você vende jogador, igual a força dele mais 2 dinheiros. Você também pode fechar com um patrocinador, né? Que seria este mercado aqui.
Então, fechar com o patrocinador, você tem 3 opções. Você tem uma opção que é transformar o patrocinador no seu, na verdade, no seu patrocinador mesmo, né? Você, por exemplo, se você fechar com esse aqui, você vai virar a carta e colocar a sua camiseta do seu time, vai ter este patrocinador, certo? Só que aí vejam, né? Você tem 2 coisas aqui, tá? Você tem 3, vou pegar aqui o Relax Holidays, tá? Você tem 3 colunas ali, certo? E um efeito, tá? Um efeito em branco. Então, se você escolher a coluna da camiseta, você vai ganhar 1 de dinheiro e aumentar 1 a sua produção de dinheiro, e vai fazer aquele efeito que é descartar 3 ferimentos das suas cartas, tá? Depois eu explico isso. Você também tem a coluna do meio, que é do outdoor, onde você vai pôr então a carta aqui embaixo num outdoor. E aí, mas aí você vai poder escolher ou o efeito da linha branca, ou ganhar 3 dinheiros e aumentar uma produção de dinheiro. Ou você simplesmente vai fechar com ele e vai fazer um anúncio. E o anúncio, né, você só faz o efeito da coluna ali do megafone. No caso aqui é ganhar 5 dinheiros, certo? Então isso é fechar com o patrocinador. Você também pode construir estruturas de estádio, você pode construir um outro outdoor, né? Você já sai com 2 outdoors construídos, onde você pode fechar com o patrocinador. Você também tem 2 arquibancadas para botar torcedores, tá? E você também tem outras estruturas, tá, que lhe dão pontos de vitória e outros efeitos que você pode pôr aqui, tá? Que durante o jogo eu vou explicar qualquer coisa, tá? Mas também você pode fazer ações em cartas, tá? Então essas são as ações. Aí chega o dia do jogo. Aí no dia do jogo, tá? Que é o fim de semana, né? Quando isso aqui chega aqui, tá? Aí você vai se preparar para a partida, tá? Aí você pode ter cartas de jogadores com efeitos antes da partida, tá? Você vai fazer esses efeitos, né? Você vai olhar o relatório do olheiro da carta da frente. Aí você vai escalar atletas. Aí para escalar atletas, você vai ter que gastar, né? Para cada atleta escalado, você vai ter que gastar um desses azuis aqui. E aí também, de cada carta, você vai descartar fichas de cartão amarelo, né, ou das cruzes, que são ferimentos. Só dizendo que jogadores com cartão amarelo e cruzinha vermelha, eles não podem ser escalados, tá? Aí vem a parte mais complicada. Eu vou pôr o verso de uma das cartas ali. A mesma carta que eu pus ali eu vou pôr aqui, tá? Eu vou resolver a partida, né? Então, o campo você vai dividir ele em 5 zonas, tá? Você vai ter uma zona que é a lateral direita, tá? Outra zona, a lateral esquerda, a lateral direita. Aí você vai ter a zona do ataque, a zona do meio campo e a zona da defesa. Né? A zona do e antes de tudo isso também você vai escolher também uma formação, tá? E só antes de falar da resolução da partida, a formação é a seguinte, tá? Você em cada né, nos quadradinhos do meio você pode ter até 3 jogadores. Nesses quadradinhos laterais, um jogador em cada quadradinho. São 9 quadradinhos, tá? Mas, por exemplo, as zonas laterais, cada uma tem 3 quadradinhos laterais. Então, elas podem ter 3 jogadores, cada um, certo? Então, você vai comparar cada zona lateral sua com a zona lateral que aparece na carta do oponente. E aí vamos agora, né? Você vai fazer o seu ataque e depois o oponente vai fazer o ataque dele. Então, quando você faz o seu ataque, você vai ver todos os seus atacantes. E aí você vai pegar sempre o seu atacante mais forte e comparar com o defensor mais forte dele.
E aí depois você vai para o seu segundo mais forte e o segundo defensor mais forte naquela zona, e vai indo assim diminuindo o nível, né? Então comparar no máximo 3 jogadores com 3 jogadores. E aí, se a defesa do oponente for igual ou maior que o seu ataque, ele impede o gol. Se não, se não, você faz o gol e marca o ponto aqui, tá? A mesma coisa também nestas zonas aqui, certo? Tranquilo, né? Mas a exceção disso é quando você tem goleiro, tá? O oponente sempre tem goleiro, você pode ou não ter goleiro, tá? O goleiro funciona assim, tá? O goleiro, no caso aqui, ó, vejam esse Schmidt aqui. Ele tem um nível, tá? Né? Então a força dele, né, é o que vai determinar a comparação que você faz entre os jogadores. O Schmidt ali ele é nível 1 e ele tem 2 mãozinhas. Se vier um atacante, se um atacante em qualquer zona de nível 1, né, por exemplo, se não tiver um defensor de nível 1 ali, e ele for fazer um gol, né, vamos dizer que não tenha nenhum defensor naquele lugar ali, né, que você está vendo, o goleiro vai pegar a bola, se ele for de nível 1. Ele pode fazer isso 2 vezes, por isso que as 2 mãos. Se isso acontecer uma terceira vez, aí você vai tomar o gol, né? Ou o oponente vai tomar o gol. Então você vai fazer esse procedimento para você e depois para o oponente ou vice-versa, tanto faz, certo? E feito isso, então, né, aí você vai determinar o resultado da partida, tá? Um outro detalhe também é que antes da partida, se você tiver uma carta, você pode ter uma carta de tática não básica, você pode comprar mais cartas de tática durante o jogo. Se isso acontecer, eu vou explicar o que acontece, mas aí você vai ver o resultado da partida, aí você vai ver se você venceu, empatou ou foi derrotado, vai rolar esse dado, que pode ser rerolado com o uso do vermelho, e aí você vai ver o efeito, no caso 2 de vitória. O 2 de vitória é o que? Um jogador seu recebe 2 ferimentos, então se ele não for curado ele vai ficar 2 partidas sem jogar, né? Aí no caso de ferimento, você tem que rolar esse dado aqui para ver qual jogador foi ferido, né? No caso aqui, o jogador número 11, no caso, né? Como nós não temos o número 11, não aconteceria nada, né? E assim por diante. E aí no fim de semana a gente restaura as cartas, né? Uma outra coisa também é quando a gente faz uma ação de uma carta, a gente vira ela, né? Que nem lá no Magic the Gathering, nos card games, mas a gente desvira quando né, restauração quando a partida, quando você restaura a carta, né, quando você depois, né, da partida, né, você pode também ter fraquezas, né, que é a diminuição da força do jogador, e também pode ter fraquezas e forças temporárias, você descarta as forças temporárias, tá? Eu vou explicar isso melhor durante o jogo se acontecer, tá? E aí você pode manter todo o dinheiro que você teve, e o normal é você manter até um de cada um dos outros recursos e depois descartá-los, mas podem haver exceções com efeitos de cartas, regras especiais do modo solo, etc. Aí você volta, né, isso você daí, né, vai ter um outro adversário na próxima semana e faz isso até completar as 6 semanas. Depois disso, você estiver jogando com mais jogadores, você vê, né, quem teve mais pontos, né, aí depois, né, por exemplo, o lugar, quem teve mais pontos, né, no fim do jogo,
né? Ou se você conseguiu cumprir o objetivo do modo solo, tá? Uma coisa só, né? No fim da partida, né? Se você venceu, você ganha 3 pontos, né? Então você vai somando, você anda 3 casas, né? Você pode ir até o 18, né? Se você tivesse 6 vitórias, você chegaria aqui no 18. Se você perdeu o jogo, você não ganha ponto nenhum na tabela. E se você empatou, né, os dois que empataram ganham uma tabela, né? E aí você vai fazer isso para você e para o time contra o qual você jogou. Mas, e se por acaso, e os outros times, aí você tem esses dados aqui, né? Cada um dos outros times aqui, eles têm uma cor, você vai olhar a cor do time, vai jogar aqui para ver se ele ganhou 0, 1 ou 3 pontos na tabela, tá? E a sua colocação na tabela também vai lhe dar pontos de vitória, e assim que ganhar e perder o jogo lhe dá pontos de vitória, né? O estádio lhe dá pontos de vitória, né? Outras coisas dão pontos de vitória, etc, né? Aqui a equipe técnica lhe dá pontos de vitória, etc. Tá? Mas o mais fácil é você conseguir ponto de vitória pelo estádio, pelos jogos e pela equipe, e também pontos de vitória de outras formas, inclusive conquistando aqui os objetivos da carta de objetivo que você tirou, tá? Então é isso, eu espero que as regras do jogo tenham ficado mais claras para vocês. No próximo vídeo nós vamos começar a partida, tá, do cenário 2 desse jogo que se chama Rivalidade. Vejo vocês lá. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas agora com as regras todas explicadas, acredito que vai ser mais rápido, né, andar aí com a nossa partida, mesmo porque o setup aqui já está todo feito. Eu só vou dar mais umas explicadas em coisas específicas desse cenário que nós vamos jogar no modo solo. Vejo vocês lá, tá? Daqui um pouquinho também vai estrear outro vídeo. E fui!